Shalom a todos. Gente, hoje eu tô meio abrasileirada. Só que esse boné, ele é quase cor de abóbora. Mas essa parede, nossa, ficou um amarelão só. Enfim. Vamos conversar um pouco sobre Davi e Saul. Ontem eu já fiz um vídeo. Onde a inveja que Saul teve por Davi fez com que ele abriu brechas e o espírito maligno, gente. O espírito é bom ou é ruim? Um espírito maligno entrou nele. Ok? E a Bíblia fala que foi da parte de Deus. Gente. Às vezes você vê os pregadores metendo pau no diabo, metendo pau nos demônios. Mas eles não percebem que se o diabo entrou em alguém, foi porque esse alguém abriu brecha. Ok? Se um demônio entrou em alguém, é porque se alguém abriu brecha. Até inveja da brecha para demônio entrar. Ok? Imagina quem não tem inveja nesse mundo. A tua carne, ela é invejosa, porque ela quer tudo de bom para ela. A nossa carne quer tudo de bom só para nós. Então, quando isso acontecer, você já pede perdão para Deus. Não deixa aquela inveja ficar ali não, porque ela vai te levar a você ficar impuro. E tá impuro, o demônio entra. As pessoas acham que pessoa com demônio, acha que é só aquela que cai e fica se batendo. Não é não, gente. Tem muita pessoa aí falando, conversando normal, de terno e gravata, ou com outra roupa, depende de ser rico, pobre, homem ou mulher, adulto ou jovem. Tem muitas pessoas por aí que elas estão com demônio no corpo, você nem percebe. Principalmente se ela começar a te bajular muito, você não vai perceber que aquilo é um canto para te cegar. Pra você não perceber que tá por detrás daquela pessoa. Eu não gosto de bajulação. Sério, gente, eu não gosto de bajular ninguém, também não gosto de ninguém que tá me bajulando. Isso abre portas pro egoísmo. E se a pessoa não vigiar, ela acaba dando brechas. Ok? Mas, voltando pro texto que a gente leu ontem, foi 1 Reis 18. Então, a gente viu quando, quem não conhecer como que Davi, quem não saber como Davi foi ungido, leia o 1 Samuel todo. Que aqui a gente já está no capítulo 18. Então, após Davi ser ungido, ele foi para... Quer dizer, eu não sei se foi assim tão imediatamente, porque a Bíblia não é assim tão rápido como a gente pensa não, viu, gente? Enfim, ele foi ungido, cuidava só de ovelhas, tem toda a história. Ele era o mais novo, tinha um monte de irmão mais velho que ele, que atuava na guerra, mas não foi nenhum deles que foram escolhidos. E eu não sei mais quanto tempo Davi ficou cuidando de ovelha. Se existe isso escrito na Bíblia, eu não pesquisei. Eu só sei que um dia Davi foi lá levar a comida para os irmãos que estavam na guerra, viu aquele gigante, viu, gente? Porque a terra já teve gigante, viu, gente? Gigante mesmo, gente. Não é um homem de 2 metros de altura, não. É gigante mesmo. Gigante mesmo, ok? Inclusive, eu sei que muita gente vai ficar
pondo dúvida, porque as pessoas só creem no que vê. Mas a gente tem que raciocinar, pensar, pedir para Deus, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Se eu estiver errada, não quero mais pensar nisso, mas me ajuda a entender. Da onde são os gigantes? Alguém já fez essa pergunta? Da onde que são os gigantes? Por que teve dilúvio? Por causa de tanto gigante que tinha na terra, que comia até as pessoas. Alguém me perguntou de onde são os gigantes? Alguém já perguntou isso para você? Ou você já perguntou para alguém? Onde são os gigantes? Os gigantes não eram pessoas normais. Não era descendência de Adão e Eva. Ok? E aí, os gigantes já existiam na terra, né, gente? Só que, infelizmente, misturou-se com as mulheres, com os homens, descendentes de Adão. Ok? Vamos lá, que eu não vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Porque muita gente vai me criticar ainda disso. Porque as pessoas, elas preferem ficar... deixa pra lá. Não, eu não sei o que é isso. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tem um monte de passagem na Bíblia que as pessoas fazem. Deixa pra lá. Não quero saber isso não. Não quero saber isso não. Ok, vamos lá. Então, tinha aquele gigante lá, o Golias. Dizem que tinha até mais gigantes, viu, naquela família. Enfim, mas tinha aquele lá da Golias lá, que estava dando vitória para os inimigos de Israel. Ok? E deixa eu pesquisar um negócio aqui. E o Davi foi lá levar a comida. Quando ele chegou lá, foi bem naquela hora lá que o gigante tava lá insultando todo mundo. E o povo, todo mundo sem saber o que fazer. O gigante, se ele pegasse uns 2 ou 3, ele espedaçava. Ok? Só confirmar aqui. Esse gigante era dos filisteus. Você sabe quem eram os filisteus? Já ouviu falar o nome Palestina? Essa palavra Palestina vem de Filistina, ou Filístia. Vem de Filístia. E colocaram o nome Palestina. Mas era a terra dos filisteus. E Davi conquistou ela na guerra. Então, por direito de conquista de guerra, ela passou a ser do povo de Israel, ok? Aí, aproveitaram quando... aqui a internet diz que o homem tinha 4 metros. Eu falei pra você que não era um homem comum de altura de 2 metros, tinha 4. E outras qualidades aqui, mas pra mim... Isso pra mim não é importante. Eu não vou falar sobre o gigante. Ok? Então, o Davi conquistou a Filístia, a terra dos filisteus. E por conquista de guerra, ela pertence ao povo de Israel. Mas quando o povo de Israel recebeu aquela profecia que o Senhor Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém ficará deserta, lembra? Tu que mata os profetas, os que te enviam. E então foi tomado ali por outros povos, você já sabe quem são. E aí eles mudaram o nome. Parte de Israel, parte até de Jerusalém, recebeu outros nomes. Então, você vai lá em Belém, onde que o Senhor Jesus nasceu, significa casa do pão, Bethlehem, acho que em italiano é Bethlehem. Bete é casa, ok? Casa. Então, casa do pão. Mas lá hoje chama Palestina.
parte da Judéia chama Palestina, ok? Bom, continuando aqui, vou voltar para a Bíblia. Então já falamos o gigante dos filisteus. Os filisteus era o povo que era dono antigamente da Judéia, que hoje o pessoal chama de Palestina, ok? E Davi viu aquilo lá, aquele gigante se insultando o povo, e Deus já tinha dado vitória para Davi sobre um leão, sobre um urso, ninguém nem sabia disso. Com certeza, eu creio que Deus mandou um anjo ali para ajudar Davi a guerrear contra aquele animal, né? Uma pessoa comum jamais venceria um leão ou um urso, uma pessoa comum, sem arma de fogo, entendeu? Então, eu creio que Deus Deus enviou anjos ali para estar com Davi naquela luta. E Davi deve ter pensado assim, bom, se Deus já me deu vitória com aquelas feras, que era impossível para mim sozinho, ele vai me dar também sob o contexto gigante. E realmente, Deus deu, tem toda a história na Bíblia, você vai ler. E ali foi quando o povo de Israel, naquela época todo Israel estava unido, todas as 12 tribos. Aí o povo começou a ir para o lado de Davi. Então foi quando o rei ficou... Primeiro o rei trouxe Davi para morar no palácio. Davi fez o filho de Saul ficou tão feliz com Davi, tão feliz, né? Que acabou sendo amigos de alma. De alma, não foi de corpo não, viu, gente? É de alma, viu? As pessoas confundem tudo. Coloca o corpo no meio não, que estraga toda a amizade. Ok? E aí, mas depois Saul começou a ficar com inveja do Davi. Todo mundo só citava o nome de Davi ali no povoado. E aí, aí ele ficou perturbado, um espírito das trevas enviado da parte de Deus, né? Que era porque Saul não teve humildade e a arrogância faz com que a pessoa peca. Ele não teve humildade para entender o que está acontecendo, nem sabedoria, nem discernimento espiritual para entender o que está acontecendo. Davi ficou com inveja. Aí ficou com inveja, entrou, Deus permitiu que o espírito maligno entrasse nele. E aí Davi tinha que cantar para ele se acalmar. Davi tinha que pegar a harpa e cantar os salmos para ele. Então eu lembrei que muita gente vai na igreja ouvir um louvor, porque aquele louvor acalma a alma dela. Mas que essa pessoa, ela está sendo atormentada. Quando ela voltar para casa, se ela não entregar a vida com sinceridade para o Senhor Jesus, quando ela volta para casa, ela vai ficar perturbada de novo. Ela precisa ser liberta, ok? E Davi, ao mesmo tempo que ele precisa... Saul, rei Saul, ao mesmo tempo que ele precisava de Davi, para trazer aquela paz para ele através dos louvores, ele queria também matar Davi. Ele estava perturbado. Não confia em gente perturbada, gente. Não confia, gente. Tem tantas pessoas que... mas fulano matou ciclano, mas... Gente, não confia em gente perturbada. Se a pessoa não está com Deus, ela pode ser um pastor, ela pode ser a pastora, pode ser um padre, papa, rabino, pode ser que for, gente, líder religioso que for. Se ela está perturbada, não confie nela. Se você não vê o Espírito de Deus nela,
não confie, sai fora, porque ela tá esperando um momento para te atacar. E foi o que aconteceu ali com acontecia com o rei Saul. Ele tava com a lança é, é como se fosse uma espada, mas era de atirar, né? Não era de guerrear com a espada, era uma flecha com a ponta fina de ferro que você jogava e matava as pessoas. E ele tinha prática nisso, porque ele era rei, ele participou de muitas guerras. E ele tá com aquela lança ali para atacar em Davi. Cuidado, não confie em líderes perturbados, não confie em líderes endemoniados, não confie. Ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Não confio, ok? Pensa aí vocês brasileiros, cuidado, não confie em líderes endemoniados, não confie. Enfim, então nós vemos tudo isso, que aconteceu isso. Hoje vamos ver o 19 que a gente não leu ontem. É 19. Então, aqui, ó, o Saul, ele tá tão perturbado, ele estava tão perturbado querendo matar Davi. Primeiro, ele ofereceu para Davi a filha mais velha, que sempre a mais velha era aquela coisa, né? Primeiro ele ofereceu a filha mais velha para Davi, se Davi vencesse umas guerras lá. Davi venceu, ele não deu a filha mais velha para Davi, porque, gente, a pessoa perturbada não crê nela, não. Ah, mas fulano prometeu que vai dar não sei o quê. E você acreditou nisso? Você acreditou? Quanta gente aí que não votaram e hoje já está arrependido porque acreditou em mentira? Gente, a situação do Brasil não está melhor, não. Pelo contrário, está muito pior. Muito! O ano passado eu recebi meu 13º de aposentadoria, acho que fevereiro ou março, acho que foi março. Sei lá, eu sei que foi assim que eu comecei a receber minha aposentadoria. Eu recebi já o 13º, falei, nossa, e agora? Cadê? Diz que vai sair em agosto, nem sei, só Deus sabe. Ok? Então a coisa não tá melhorando, gente, tá piorando. Agora, se a pessoa põe uma venda nos olhos assim e vai andando cegamente, ela vai achar que tá melhorando. Porque ela não tá vendo nada, ela tá com a venda nos olhos. Então, por isso eu falei, não confie em líderes endemoniados. Ó. Então ele estava atrás de Davi. Ele estava atrás de Davi. Ó, Saul mandou mensageiros que visse Davi, ordenando-lhes trazei-mo, mesmo que seja na cama. Ele queria matar Davi. Ele estava tão perturbado que ele não falou lá assim para os homens, que ele era rei, ele que mandava. Ele não falou assim para os homens, vai lá e mata Davi. Não, ele falou, traz Davi, mas traz vivo que eu quero matar ele. A mãe que foi amarrado numa cama, mas traz ele. Aqui, ó. 15 de 1 Reis 19. Então Saul mandou mensageiros que visse Davi, ordenando-lhes trazer mesmo na cama. Mesmo na cama, para que o mate. E aqui tem toda a história, ok? Porque Davi, ele estava na casa dos profetas, se escondendo. Ele foi esconder na casa dos profetas. E tem toda a história aqui que eu não vou entrar nessa história. Leia lá, leia. Depois eu vou começar a ler, colocar para ouvir esses livros de 1 Samuel. Muito interessante. Tem muita lição que dá para a gente aprender nesses livros. Ok? Então, Davi, antes de tomar a posse de ser rei,
Davi sofreu muita perseguição, muita perseguição. Já não bastava os inimigos de Israel, ainda tinha um rei que era contra ele. O rei que era mentiroso, que prometia uma coisa para ele, dava outra. Sabe? Misericórdia, gente, misericórdia, misericórdia. E Davi tinha que fugir. Fugir. Gente, essa live vai ficar gravada, depois eu pôr ela no YouTube. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Tem uma pessoa brasileira, que eu não vou falar o nome dela, mas tem uma pessoa brasileira que ela precisa fugir. Ela precisa fugir do Saul. Ela precisa fugir do Saul. Não queira enfrentar o Saul, não. Não queira. O reinado do Saul tem que acabar. Mas deixa Deus trazer o fim disso. Deixa Deus levar a pessoa certa para pôr fim nisso. O Davi tem que fugir. Davi tem que fugir. Você sabe quem é o Davi do Brasil? Fala para ele não enfrentar Saul. E tem um povo muito ingênuo do lado do Davi, muito ingênuo, que acha que vai enfrentar o Saul assim. Infelizmente, muitos já estão até presos por achar que as coisas se resolviam de outra forma, né? Gente. Isso veio para minha mente aqui agora. Ok? Davi, ele tinha fugido, ele se escondeu na casa dos profetas. É uma linda história, porque depois as pessoas vão lá atrás dele, começam a profetizar, os homens começam a profetizar. Ali tinha o fogo do Espírito Santo. Quando chegava, até Saul depois foi, começou a profetizar também e desistiu. Enfim, ok? Mas se esconda na casa do Senhor. Povo de Deus do Brasil, se esconda na casa do Senhor. Não estou falando para você se esconder na igreja, gente. É no abrigo secreto do Senhor. Aonde é o abrigo secreto? Ali era a casa dos profetas. Mas nós sabemos que muitos lugares aí que dizem que tem profeta, não dá para esconder hoje em dia. Não dá não. Então, Davi fugiu. Esse é o meu pensamento. Depois eu vou ver se eu estou certo ou errada, mas esse é o meu pensamento. Que o Davi, por enquanto, ele precisa fugir do Saul. É Deus que vai levantar a pessoa. Depois tem toda a história lá do final de Saul. Só ler, ó, que você vai saber. Ok? Mas Davi precisou se manter à distância. Ok? Então é isso que eu tenho para falar hoje, gente. Vamos tomar cuidado com a inveja. Vamos tomar cuidado com a pessoa que está com espírito maligno sobre ela. Teve uma pessoa no Brasil que despertou grande inveja nos inimigos. Grande inveja. E você já sabe o que aconteceu quando o Saul ficou com inveja. O espírito maligno entrou nele. Ok? Só que ali era só o rei. E a situação que nós estamos vivendo é muitos, não é um só. É muitos que despertou inveja, muitos que abriu brecha para o mal entrar. E agora nos resta clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Oremos. Oremos, gente, oremos. Oremos. E o correto do Davi, que ele se escondesse. Não apareça agora. Ok? Na minha opinião, e conforme eu estou lendo a Bíblia, o correto era que o Davi do Brasil se escondesse. No momento, não é a hora dele enfrentar o Saul.
Mas Deus vai levantar pessoas que vai derrotar o Saul. Fique em paz. Oremos pelo Brasil. Essa instabilidade que está no Brasil, passe rápido. Em nome de Jesus. Ok? Outra coisa que eu queria falar sobre o Davi. O Davi, ele não foi assim chamado do nada para ser líder. Até parece que ele foi chamado do nada, né? Para ser ungido, parece assim, ele apareceu do nada, foi ungido. Mas depois a experiência que Davi teve com as guerras, com os inimigos, foi tão grande, gente, tão grande. Ele passou esse período, também não pesquisei, tem um período onde ele passa ali, até vir um amadurecimento, até ele estar pronto para tomar conta do reinado. Naquela época, o rei governava as 12 tribos, que já era um povo grande, ok? Muito grande. No reino de Davi ainda estava todo mundo reunido. Saía muitas brigas, muitas confusão, mas está ainda todas as 12 tribos juntas. E Davi sofreu um bocado. Deus deu muito livramento de morte para Davi durante aquele período. Muito, muito, muito. Nas guerras do rei Saul. Deus deu muito livramento de morte para Davi. Até o dia que Davi chegou a governar. Mas Davi teve período que ele teve que estar fora, que está foragido. Se escondeu. Ok? Então, essa é a palavra que eu tenho. E eu não tenho outra. Eu tenho a Bíblia para falar. Nós temos a experiência da Bíblia. Ok? Não é algo que eu acho, é o que a Bíblia mostra. A Bíblia é muito clara. Eu gosto de pregar a Bíblia, porque ela é muito clara, gente. Ela é muito clara. Fulano teve um sonho lá, mas não sei se é verdade. Fulano disse que teve uma visão, mas não sei, porque cada um acredita no que vê. O outro viu, mas você não viu, você não acredita. Agora, quando você vai para a Bíblia, aí só não vê quem não quer. Só a pessoa fala, eu não quero saber da Bíblia, não. Tá ok, então fica sem a Bíblia e vai vivendo os tropeços da vida, né? Sempre quebrando a cara, porque quando a Bíblia orienta a gente. Então aqui nós temos essa orientação de como Davi se comportou naquele período. Como Davi se comportou naquele período. Ok? A Bíblia fala assim, o sábio, acho que é um provérbio, o sábio vê o mal e desvia-se. O tolo, infelizmente tem muita gente fazendo papel de tolo no Brasil. O tolo vai para cima do mal e é destruído. O sábio vê o mal e desvia-se. O tolo vai para cima do mal e é destruído. Ok? Ok? Então vamos seguir a Bíblia. Não vamos achar que nós somos super-herói, eu vou vencer, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, eu vejo tanta coisa na internet, gente, tanta coisa no Instagram. Eu já parei de seguir um monte de perfil de Instagram. Dificilmente eu tô entrando no Twitter. Não é mais todo vídeo que eu abro no YouTube. Porque, gente, é umas bobeiras que o pessoal coloca na internet. É umas bobeiras, umas perguntas idiotas. Assim, umas perguntas idiotas que colocam, uns comentários que não vai levar a nada. Eu não sei se é para passar tempo, se é para ganhar seguidor, se é... E um monte de promessas falsas que não aconteceu, que tem que deixar na hora de Deus, sabe? Tanta coisa. Se você conhece alguém que está se exibindo na internet, manda parar com isso. Só tá pondo mais fogo nos inimigos. Quando esse pessoal vai para a internet, ok? Quando o pessoal se chama patriotas, quando eles vão para a internet se exibir, fazer comparações imbecis, não sei nem se eu podia estar falando essas palavras aqui, não sei se é pesado essas palavras, mas às vezes faz umas comparação tão bobas, para não dizer outra coisa pior.
umas perguntas bobas, umas comparações bobas. Que fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, e depois não dá em nada, e fica todo mundo com a cara no chão com vergonha. Então, nós estamos na hora de orar, vigiar, ficar atento, no agir de lá de cima. O Davi, ele fugiu. Ele fugiu e o próprio Deus permitiu que o inimigo dele saísse de cena. E Davi foi o maior rei de Israel. Davi só está abaixo do Senhor Jesus de Nazaré, como rei. Aliás, como tudo, né? Ninguém. Todos nós estamos abaixo do Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus de Nazaré é tudo. Tudo. O Senhor Jesus de Nazaré é acima de Salomão, acima de Davi, acima de Moisés, acima de qualquer um que você possa imaginar. Ok? Mas eu quero dizer que Davi é querido tanto pelos judeus, como pelos cristãos, como pelas nações, como pelos os descendentes das 12 tribos, se ainda existe algum por aí que sabe que é de outras tribos. Então, Davi é querido. Todo mundo que lê a Bíblia, que crê em Deus Todo-Poderoso, que lê a Bíblia, pode ser cristão, pode ser judeu, ama Davi. Mas Davi pagou um preço antes de governar sobre Israel, de reinar sobre Israel, sobre o povo, a nação e povo, porque não existe nação sem povo, ok, gente? E hoje em dia as pessoas querem ser pastora, isso, aquilo, sem experiência nenhuma. A pessoa chega na igreja, cheia de sabedoria, começa a ler, começa a pregar, o líder já põe aquela pessoa como pastor. A pessoa não tem experiência nenhuma. Aí quando ela vai passar pela prova, cai no adultério, ou rouba o dinheiro da igreja. Gente, tem um monte por aí disso, um monte de pessoas. E tem aquelas que a gente nem sabe. E tem aquelas que vê o escândalo. Pessoas que deram um cargo de confiança para elas na igreja, um cargo, que na realidade não tinha nem que ser cargo, mas usa-se esse nome, porque ela falava bonito, okay? Porque ela era um artista, porque ela era um político, ou porque... E depois envergonha. Por quê? Não passou pela prova que Davi passou. Não foi experimentado, ok? Não foi experimentado. A primeira prova que vem, a pessoa cai. Primeira prova que vem, a pessoa cai. Por quê? Porque ela não foi experimentada antes de tomar conta de uma igreja, ok? Ela teve favoritismo porque o pai já era pastor, já vem de uma família que acha que todo mundo tem que ser pastor, que tem que fazer igual o reinado, que o reinado foi só ter Davi, ter Salomão. Depois de Salomão para cá, acabou esse negócio de hierarquia e de descendência, porque o povo começou a fazer as coisas tudo errado, aí quebrou o pacto. Okay? Deus faz um pacto com nós. Deus faz, Deus é fiel, mas nós quebramos o pacto, ok? Infelizmente nós quebramos. Então é isso, gente. O Davi, vou colocar aqui agora, pode ser um presidente também, gente. Pode ser um rei, um presidente, um governante, pode ser um líder religioso da igreja ABC, pode ser de sinagoga, pode ser de qualquer religião. A pessoa, se ela não for uma pessoa sábia, uma pessoa que passou por provações, uma pessoa que permaneceu fiel nas provações, se ela foi colocada lá só porque alguém achou bonitinho, quando vier a aprovação ela não vai aguentar e ela vai azedar o reino, a igreja e tudo, ok? Eu deixo vocês aqui, ficam todos na paz até qualquer hora. Shalom, shalom. Lembre-se, a inveja atrai espíritos malignos, ok? A inveja atrai espíritos malignos. Preste atenção no Brasil. Paz, shalom, shalom.